Olá, meus queridos amigos, tenham a todos uma feliz quarta-feira. A lição número 11, a lição do dia 9 de junho, vai falar sobre o sumo sacerdote da nova aliança. Deus escolheu estar habitando com o seu povo. Para isso, Deus pediu a Moisés que fizesse um santuário terrestre, e era cópia daquilo que tinha no céu. E Deus disse até para Moisés: você se preocupe em fazer exatamente como eu te mostrei o modelo no monte. Então Deus queria habitar com o seu povo, tinha a intenção de que o povo assim o amasse. Aquela ideia de um Deus que pudesse castigar, Deus queria tirar essa ideia do povo, por isso Deus queria habitar no meio do seu povo. E nessa questão do santuário, Deus então instituiu o sacerdócio. O sacerdote ministrava então o sangue no santuário em favor do pecador. Depois que o animal era morto, então o sangue fazia assim toda essa expiação. Contudo, esse ritual era apenas uma sombra. As pessoas sabiam que o sangue de um animal irracional não teria poder para limpar o pecado, mas confiavam no poder de Deus, e esse poder justificava a pessoa. Por isso que as pessoas procuravam o sacerdote para oferecer ali um sacrifício. Tá? Quando Wilberforce ele lutou para libertar os escravos ingleses, ele fez uma luta muito grande. Ele era um homem sim fraco, corcunda, todo retorcido, até recebeu o apelido de saca-rolha, tão retorcido que ele era, mas ele entrou no parlamento inglês e ele lutou, e quando colocaram o corpo dele na abadia de Westminster, William Wilberforce morreu de tanto lutar pela libertação dos escravos, mas não terminou com a morte dele. Logo depois da morte dele, os parlamentares, eles então, reconhecendo a luta de William, eles começaram todo um processo para libertar os escravos e conseguiram fazer a libertação. Quando Jesus morreu na cruz também, não terminou ali o trabalho de Jesus. Pelo contrário, continuou no céu como nosso sumo sacerdote. Por isso que Charles Spurgeon, pregador inglês, que foi chamado de o príncipe dos pregadores, esse homem chegou a dizer o seguinte: eu nunca conheci uma só pessoa. Nesse tempo todo que eu prego o evangelho, há mais de 40 anos, jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e tenha pedido perdão pelos seus pecados e tenha sido lançado fora. Disse Charles Spurgeon: nunca me encontrei com um só homem que tivesse assim solicitado a Jesus o perdão dos pecados e tivesse sido recusado. Ele disse assim: eu vi o sangue de Jesus fazer milagres em muitas vidas. Eu vi homens sem nenhuma honestidade se tornarem honestos. Eu vi mulheres sem nenhuma moral se tornarem mulheres abençoadas e mulheres assim respeitadas pela sociedade. Ele dizia: eu vi pessoas que estavam no fundo do poço se levantarem pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia o seguinte: sempre eu tenho ouvido a mesma história. As pessoas dizem: busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Lavou-me dos meus pecados e eu estou mais branco do que a neve. É isso que Jesus continua fazendo no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Mas Ele não apenas intercede, Ele nos ajuda também. Não é um trabalho impessoal, eu estou intercedendo, você que se vire aí embaixo. Não, é um trabalho conjunto. O Espírito Santo nos ajuda, nos convence, nos leva para o perdão dos pecados, a confissão, o arrependimento. É um trabalho, Jesus está interessado em nossa salvação. Tanto que a morte dele na cruz não foi, não parou ali o trabalho dele. Ele continuou no céu e continua até hoje. Essa história de Jesus morrer na cruz nos leva ao santuário terrestre. Como eu já falei, onde o pecador levava o animal, matava o animal, e o sangue do animal era colocado dentro do altar, sobre as pontas do altar, e era levado para dentro do santuário. Essa ministração quem fazia era o sacerdote. E uma vez por ano o sumo sacerdote limpava o santuário de todos os problemas e os pecados que estavam ali acumulados. Ellen White, no livro Beneficência Social, na página 57, escreveu o seguinte: a obra de Cristo em favor do homem não está terminada. Ela continua até hoje. Da mesma maneira, devem os seus embaixadores pregar o Evangelho e revelar seu piedoso amor pelas almas perdidas a perecer. Algumas pessoas têm o conceito de que entra na igreja, aceita Jesus e está tudo bem. A vida continua e não tem que fazer mais nada. Não. Ele diz que a nossa tarefa é mostrar aos pecadores que existe um padrão especial de vida para a pessoa viver, que é o padrão de Deus, o padrão do Senhor Jesus Cristo. É o padrão de pessoas que querem ser representadas
por Deus ali diante do Senhor nosso Deus, representado por Jesus diante do Senhor nosso Deus. Por isso que Ellen White diz assim, a obra de Cristo não terminou, em favor do homem não está terminada. Até Jesus voltar, essa obra vai continuar no céu. Pergunta número 6, na parte de quarta-feira, que mensagem Hebreus 8, de 1 a 6, contém, e como esses textos, ou como esse texto, esses versos, nos ajudam a entender a nova aliança. Aqui está o texto, Hebreus 8, de 1 a 6. Ora, diz o apóstolo Paulo, do que estamos dizendo? O ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, do trono de Deus. Ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura da sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Agora, porém, esse sumo sacerdote alcançou ele um ministério muito mais excelente, porque ele é mediador de um melhor pacto, de um novo pacto, o qual está firmado sobre maiores promessas. Então a pergunta é, o que esses versos têm a nos dizer e nos ajudam a entender a nova aliança? Nos ajudam a entender? Resposta, a mensagem que conseguimos enxergar nesses versos é que Jesus se tornou um sacerdote, o nosso sumo sacerdote no céu, com um ministério de amor voltado para ajudar todas as pessoas que a ele se chegam. Isso nos faz entender a nova aliança e dizer que ela é tão completa que nos trouxe salvação e nos garante a representação diante de Deus. Porque diante de Deus nós somos pecadores. Toda vez que Deus olha para nós, estamos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso que Paulo dizia, eu sou miserável, porque eu quero fazer o bem, eu não quero. O mal que está nos meus membros, é isso que eu faço. Eu não consigo fazer o bem. Então Paulo pensava assim, se Deus olhar para mim agora, eu estou perdido. Mas então ele dizia, mas se Deus olhar para mim e ver o reflexo de Jesus na minha vida, eu estou salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Senhor Jesus se tornou um sacerdote melhor do que o sacerdote que tinha aqui na terra, porque ele nos representa diante de Deus para a nossa salvação. O sumo sacerdote no santuário terrestre, ele era uma figura de Jesus, porque ele ia perante Deus com a situação dos pecadores e pedir perdão a Deus pelos pecadores e sair para fora a fim de dizer para o povo, olha, Deus aceitou a minha representação. Vocês estão livres dos pecados. Eu vou colocar os pecados sobre este bode e ele vai ser levado para o deserto. Então as pessoas respiravam aliviados. Então, veja, este era um homem, um ser humano, assim, fraco, pecador. Agora, imagine Jesus, o sumo sacerdote, o Filho de Deus, o que morreu por todos os seres humanos, aquele que deu a vida de maneira plena, expiatória, sem pecado, na pureza celestial. Este é que se tornou o nosso sumo sacerdote no céu. Meditações Matinais, 1995, página 355, diz o seguinte, ao encerrar-se a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. O tempo da graça terminará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo e ali ele pedia a Deus o perdão dos pecados do povo todo. As pessoas ficavam em silêncio, aguardando o sumo sacerdote sair. Se ele saísse, era sinal de que Deus havia aceito a mediação desse sumo sacerdote. O sacerdote tinha, assim, no talar da roupa dele, ou seja, lá nas pontas do roupão dele, ele tinha pequenos sinos. À medida que quando ele se movimentava, os sinos tocavam. Aqueles pequenos sinos tocavam. Então as pessoas sabiam que o sacerdote estava vivo, o sumo sacerdote estava vivo. Quando o sacerdote saía para fora, o povo dava um brado de aleluia e era uma alegria geral no meio do povo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ele está no céu. De acordo com a figura na terra,
Jesus vai sair do lugar onde ele está e virá para o pátio. Esse pátio é a terra. Então, quando Jesus sair do santuário, ele parou toda a obra de intercessão. Todas as vidas serão examinadas. É chamado de juízo investigativo. O que Jesus está fazendo no céu hoje, examinando a vida das pessoas neste mundo. Quando Jesus terminar essa tarefa, ele sairá para fora, igual o sumo sacerdote saía para fora do santuário. Na hora que o sumo sacerdote saía, o povo exultava. Quando Jesus sair do santuário e vier para o pátio, e o pátio será a segunda vinda dele, aí então os salvos exultarão de alegria. Por isso que Ellen White fala, ao encerrar-se a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. Uma pessoa que se reconhece pecadora deseja ser salva. Uma pessoa que está se afogando e não sabe nadar, ele entra em desespero, ele deseja ser salvo de qualquer maneira. Uma pessoa que caiu, que um prédio desabou, ou é vítima de um terremoto e está debaixo dos escombros, a pessoa grita em desespero, ela deseja ser salva. Ela não quer discutir a situação dela, ela quer ser salva. Ela quer que as pessoas façam alguma coisa para salvá-la. Um pecador não deseja discutir sua situação, ele deseja ser salvo. E Jesus Cristo tem a solução para a vida das pessoas que desejam ser salvas. As pessoas devem procurar ansiosamente o perdão e a salvação de sua alma, porque Jesus tem o remédio para a cura do pecado. Ele é o próprio remédio. E o melhor, nos representa diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Deus abençoe a cada um de nós, possamos ter entendido que Jesus está no céu hoje, fazendo o juízo investigativo, intercedendo por nós diante de Deus. Porque Deus nos olha, somos pecadores, nós estaríamos fulminados, mas Jesus disse, Senhor, por favor, são meus filhos, eu morri por eles. E Deus não é um Deus assim irado. Deus entende a nossa situação, porque Jesus já contou para ele o que o ser humano passa. Jesus sentiu nossas dores, nossas fraquezas, sentiu nossas tendências. E ele sabe do que nós somos, infelizmente, capazes para o pecado. Por isso que ele nos representa com toda a autoridade. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse dia de quarta-feira. Ainda oramos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais entubados, Senhor, principalmente nossos irmãos em Cristo, que estão, Senhor, em uma situação de risco de morte. Ó Deus, põe tua mão, Senhor, repreende o espírito de morte, Senhor, o espírito de enfermidade, dá bênção, cura essas pessoas. Obrigado por aqueles que têm sido já liberados dessa doença. E nos protege, Senhor, nos ajuda a sermos conscientes da nossa situação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém.